Agora, a gente vai conversar sobre a reprodução das gimnospermas. Nesse grupo, a fase dominante é a esporofítica. Então, olhando para um pinheiro, você vai falar para ele: "Oi, esporófito". E a produção de esporos vai acontecer em estruturas formadas por folhas férteis modificadas, que são os cones ou estróbilos. Vou começar usando um pinheiro comum como exemplo, do gênero Pinus. Essas árvores são bastante usadas para produção de papel e celulose e extração de madeira. Esses pinheiros são, na sua maioria, monóicos. Isso quer dizer que na mesma árvore acontece a produção de cones femininos e cones masculinos. Só que vejam que interessante, os cones femininos são produzidos nos galhos superiores e os cones masculinos ficam nos galhos de baixo. Essa é uma característica que foi selecionada ao longo do tempo e traz uma baita vantagem quanto à variabilidade genética. Espero que até o final dessa aula vocês entendam o porquê. Esse outro exemplo de gimnosperma aqui é brasileiro. É o pinheiro do Paraná ou araucária. Essa espécie ela é dioica, ou seja, ela tem sexos separados. Então, em uma araucária, só pode ser produzidos ou cones femininos ou cones masculinos, nunca os dois. Aqui a gente pode ver bem como são esses cones. O primeiro, menorzinho, é o cone masculino, e o segundo, bem maior, já depois da polinização, é o feminino. E ali no cantinho tem um pinhão, que é a semente produzida pela araucária, né? Liberada desse cone feminino aí. Vamos entender como as gimnospermas se reproduzem usando a araucária aqui como exemplo. É quase igual nos outros pinheiros, a diferença é que esses outros são monóicos e ela é dioica. Partindo aqui da planta adulta, que é o esporófito, a gente vai ter dois tipos de estróbilos ou cones, os masculinos e os femininos. Vamos ver o que acontece com os masculinos primeiro, que são mais simples. Como o cone masculino ele é menor, tudo nele a gente vai chamar de micro, tá? Então, nos cones masculinos ou microestróbilos, estão as células que vão sofrer meiose lá nos microesporângios, tá? O resultado são os esporos, os micrósporos no caso, tá? Só que aqui nas gimnospermas, diferente do que acontece nas briófitas e nas pteridófitas, os esporos não são liberados no ambiente logo depois que eles são formados. Eles ficam no estróbilo, ali mesmo, e começa a formação do gametófito. Esse gametófito ele vai ser muito reduzido. Ele é formado só por 4 células e fica protegido pela parede do esporo, que tem essas duas asinhas aí. Esse é o grão de pólen. Só que agora eles vão ser liberados e carregados pelo vento, no processo que a gente chama de polinização, que é a dispersão do pólen. Vamos ver como é que é a história agora com os cones femininos ou os megaestróbilos. Se a gente pegar uma pinha, um cone feminino, a gente vai ver essas folhas duras aí que se abrem, né? Imagina que a gente consiga pegar dessa pinha e tirar uma parte aí dessa que está apontada pela seta. O que a gente vai ver na base dessa folha que estava grudada ali no eixo da pinha? Isso aqui, ó, que é um óvulo. Esse óvulo,
é formado pelo revestimento do esporófito e o megasporângio, a célula que vai sofrer meiose. Depois da meiose, vão ser formadas 4 células, sendo que 3 degeneram e só sobra uma, que vai ser o megásporo, tá? O que esse esporo faz? Germina, não é? Sofre mitose. Então, esse megásporo dentro do óvulo vai multiplicar suas células e formar o gametófito feminino. Ali na base da pinha ainda, tá? Agora, a gente vai juntar as partes masculinas e femininas pela polinização, né? Quando um grão de pólen dá a sorte de chegar pelo vento ali perto do óvulo, dentro da pinha, ele começa a germinar, formando esse tubinho aí, que é o tubo polínico. O crescimento do tubo polínico estimula algumas células do gametófito feminino a se diferenciarem em arquegônio, e dentro do arquegônio vai ser formada a oosfera. O tubo polínico alcança o arquegônio e pelo interior do tubo vão passar as células espermáticas, que são os gametas masculinos. Da união da oosfera com uma célula espermática, através da fecundação, se forma o embrião diploide. A segunda célula espermática degenera, tá? Só se forma um embrião em cada semente. Por fim, as células do gametófito feminino vão formar um tecido de nutrição para o embrião, que se chama endosperma. A gente vai chamar esse endosperma de endosperma primário, porque ele é haploide. Agora, todo esse conjunto, embrião, mais endosperma, mais os revestimentos lá que estavam protegendo o óvulo desde o começo, tudo isso forma a semente. A semente fica presa no estróbilo até amadurecer, quando ela se desprende e cai no chão. Se ela encontrar um ambiente favorável com umidade, o embrião começa a se desenvolver e germinar, formando um novo esporófito. No caso da araucária, a semente é chamada de pinhão, que é o que a gente come. E essa ave, aí, a gralha azul, também gosta muito de pinhão, né? Ele é um grande dispersor das sementes, porque ele pega, sai voando para comer em outro lugar e aí deixa cair no chão. Isso contribui para que a planta nova que vai nascer não tenha competição com a planta mãe por luz, por água, por nutrientes do solo. Essa dispersão favorece a continuidade da espécie. E no caso dos pinheiros comuns, olha aí como se formam as sementes. Elas estão ali dentro dessas escamas, dessas pinhas, né? Nessas espécies, quando as sementes já estão maduras, essas escamas elas se abrem e as sementes voam carregadas pelo vento, porque elas têm essas expansões aladas que facilitam levar essas plantas, essa semente, né, para longe da planta mãe. Tudo bem? Você consegue agora, vendo como é o ciclo de reprodução, me dizer por que lá nos pinheiros é importante que as pinhas femininas fiquem em cima e as masculinas fiquem embaixo? Que isso contribui para a variabilidade genética? Como isso contribui? Você consegue me explicar isso agora? Estou esperando.